Alô, galerinha do Madre! Tudo bem por aí? Tudo tipo troféu joinha? Bem, Prof. Denise tá na área para falar com vocês sobre ginástica. A gente vai aprender tanta coisa legal. Esse negócio de ginástica é um negócio que a prof, é fã. Gosto muito. Professora, mas a senhora tá falando de ginástica de academia? Daquela que sobe e desce no caixotinho, dá uma dançadinha, meio coreografada, pula em cima da caminha elástica. Também, não deixa de ser ginástica. Mas a gente vai estudar a ginástica de uma forma mais ampla, tá? Não é à toa que o que a gente vai estudar hoje é também conhecido como ginástica geral, ok? Então vamos lá. Para a gente entender sobre a ginástica, a gente vai ter que entender de onde será que essa tal de ginástica veio? E por que será que ela surgiu? Vamos entender sobre isso? Para a gente entender sobre a história da ginástica, a gente precisa também pensar sobre a história do ser humano. Por quê? Conceitualmente falando, ou seja, se eu for explicar assim, curto e grosso, diretão, papo reto, o que é a ginástica é a arte de movimentar o corpo, tá? Professora, mas é a arte de movimentar o corpo de uma forma qualquer? Tipo, tô dormindo, aí eu virei a cabeça pro outro lado, é ginástica? Não, é a arte de movimentar o corpo de uma forma intencional, de uma forma planejada, tá bom? E aí, se a gente for pensar nesse conceito, a gente pode dizer que a ginástica existe desde que o ser humano surgiu. Olha só, se você pensar lá na pré-história, lembra? No tempo das cavernas, quando os homens ainda cozinhavam e caçavam usando ferramentas de pedra lascada, a ginástica já estava ali. Sabe por quê? A ginástica, assim como o atletismo que a gente estudou no ano passado, ela engloba uma série de movimentos básicos do corpo humano, como, por exemplo, saltar, lançar e arremessar, girar, rolar. Mas ela também engloba outros movimentos que não são tão cotidianos assim na nossa vida. Quer ver? Por exemplo, os saltos mortais, as acrobacias. Você, por exemplo, quando vai fazer uma coisa bem essencial, né, gente? Estamos em tempos de pandemia, a gente não pode ficar saindo em casa para dar bobeira pro coronavírus. Mas vamos supor, você foi ali na padaria buscar pão. Você vai andando, correndo. Se você estiver muito felizão da vida, você pode até ir dando uns pulinhos, mas tu não vai feito um louco tirando mortal da sua casa na padaria. Muito menos volta da padaria tirando mortal, esmagando o coitado do pão, saculejando ele todinho. Vai chegar na sua casa só a farofa de pão. Não funciona, já pensou? Então, mas já na ginástica, os mortais, que são um dos vários tipos de acrobacias que compõem a ginástica, sobretudo de solo, e algumas modalidades das ginásticas com aparelhos, ele sempre está presente e é um dos grandes momentos das competições. A gente já entendeu que a ginástica começou junto com a história da humanidade lá nos tempos das cavernas, quando a gente começou a ter que caçar, plantar, pescar, mudar de um lugar para o outro por causa de condições climáticas. A gente executava vários movimentos ginásticos desde lá. Professora, mas teve um momento na vida em que a ginástica virou a ginástica. Sim, teve. Teve um momento em que alguém falou, esses movimentos todos aqui se chamam ginástica, é uma modalidade esportiva, serve para isso, isso e isso. Isso aconteceu na Grécia Antiga. Então, saímos da pré-história e entramos na antiguidade. E aí, lá na Grécia Antiga, a gente tinha várias influências em cima da ginástica. Por exemplo, foi uma época em que as artes valorizavam muito a beleza do corpo humano. Então, acreditava-se naquela época que tudo que você fazia para o bem do seu corpo
tinha mais efeito se você fizesse peladão, do jeito que você veio ao mundo. E é por isso que a ginástica chama ginástica? Opa, que maluquice é essa, professora? Ginástica vem de um termo chamado gímenos, que é um termo grego. Gímenos, ao pé da letra, traduzido para o português, significa a arte de movimentar o corpo nu. Também na Grécia, lá na Grécia Antiga, nós tivemos os primeiros Jogos Olímpicos. Como que isso surgiu? Pensa comigo, as pessoas na Grécia andavam peladonas para cima e para baixo o tempo todo? Não. Em algumas práticas, elas tinham um convívio coletivo peladonas, sem que isso significasse qualquer tipo de envolvimento, tá? Era natural para eles. Por exemplo, na Grécia existiam as casas de banho, em que, como naquela época as pessoas não tinham banheiros dentro das suas casas, não existia água encanada, nem nada disso, existiam as casas de banho, aonde uma galera se reunia para tomar banho. E aí ficava todo mundo peladão junto. Tinha o dia dos banhos femininos e o dia dos banhos masculinos. Mas tinha uma galera peladona junto e tava todo mundo bem, tudo normal, de boa, sussa. A mesma coisa acontecia com a prática da atividade física. A gente tinha os ginásios de ginástica. Então, as pessoas não praticavam a ginástica peladonas na pracinha de frente para a Escola Madre Francisca, para todo mundo ver. Não, elas iam para o ginásio para praticar a atividade física no ginásio. E no ambiente do ginásio, assim como no ambiente das casas de banho, era comum que as pessoas estivessem nuas. Beleza. Saímos da antiguidade, entramos em um outro momento da história da humanidade, chamado Idade Média. Na Idade Média, o homem mudou de foco. Ele deixou de prestar tanta atenção no corpo para prestar mais atenção em questões de religiosidade e espiritualidade. Ou seja, foi uma época em que o homem passava tanto tempo envolvido com as atividades da igreja, da fé, que ele achava que todo o tempo que ele gastasse cuidando do corpo era um tempo desperdiçado. A ginástica praticamente sumiu, mas não sumiu, graças a uma galera que a gente conhece como teatro mambembe e circo. Aí a gente começou a ter as apresentações itinerantes. Como assim? Imagina uma carruagem cheia de equipamentos de acrobacias, figurinos, maquiagens, igual o circo que a gente conhece hoje, só que bem menorzinho. Ele chega lá na sua cidade hoje, se apresenta, fica uma ou 2 semanas por lá e depois ele vai para a próxima cidade apresentando o mesmo espetáculo. Na época da Idade Média, a principal prática da ginástica estava concentrada nessas apresentações teatrais, circenses, culturais e artísticas. E aí, a parte das acrobacias ganharam muita força na ginástica. Tempos depois, no que a gente já chama de tempos modernos, a gente aprendeu que dá para cuidar da fé e do corpo sem ignorar um 100% para conseguir fazer o outro. E aí, quando a gente aprendeu a fazer as coisas juntas, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e tudo junto, misturado, a gente reinventou os Jogos Olímpicos. Eis que surgem, então, os Jogos Olímpicos dos tempos modernos. E dentro desses Jogos Olímpicos, além da ginástica, apareceram as lutas, os jogos coletivos, os jogos individuais e até hoje, de tempos em tempos, novas modalidades passam a ser consideradas modalidades olímpicas e aumentam a gama de competições. Por falar em Jogos Olímpicos, a partir do momento em que surgem os Jogos Olímpicos dos tempos modernos, passa a existir a ginástica rítmica e a ginástica artística. E aí surge uma infinidade de aparelhos, de acrobacias,
de provas individuais, de provas coletivas, de provas coreografadas, onde eu misturo a ginástica com a dança e a coisa ficou fascinante. Ah, quer ver um outro lugar onde a ginástica também está presente? Na piscina. Oi, professora, na piscina? Como é isso? Ah, você nunca parou para prestar atenção? As provas de nado sincronizado, elas são coreografadas, musicadas e elas têm uma sequência de acrobacias que são originados da ginástica. Legal, né? Professora, então aqui a gente terminou de entender todos os lugares onde a ginástica está presente? Não. Faltou vocês entenderem que a ginástica está presente também nas boas e velhas brincadeiras populares. A maioria dos piques usam algum tipo de fundamento da ginástica. Por exemplo, quando a gente vai brincar de mãe de rua, lembra? Calçada e o asfalto. E aí a gente tem que fugir de uma calçada para outra, pulando de um pé só, enquanto um pego que está lá no meio tenta capturar a gente, pegar a gente. Quando eu salto, seja de 2 ou de um pé, eu estou usando um dos fundamentos ginásticos, que é o salto ou saltito. Se eu for brincar de pique no ar, aquele que eu tô ali correndo e tal, e aí para eu fugir do pegador eu tenho que correr e pendurar em alguma coisa. Eu estou usando o fundamento da ginástica chamado de trepar. Trepar nada mais é do que você subir em algum lugar sem a ajuda de uma corda ou de uma ferramenta. Você sobe só com o seu corpo, tá? Bom, por aqui eu me despeço de vocês por hoje. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa legal sobre a ginástica. Muitos beijos da Prof. Denise, que tá fritando de saudade de vocês, se roendo de saudade da nossa escola. Se cuidem muito das pessoas da sua família. Não fiquem saracoteando na rua, que o coronavírus pega vocês e ainda pega todo mundo na casa de vocês. Ó, muito juízo na cachola, tá bom? Muitos beijos e muitos abraços virtuais da Prof para vocês. Precisou sair de casa? Precisou sair de casa. Máscara no rosto e lave a mão com água e sabão. Se não der, usa álcool em gel sem fim, sem parar, tá bom? Beijo e até o nosso próximo vídeo.